Olá, alunos. Eu espero que se alguém teve a oportunidade de assistir o filme, tenha gostado do filme, né? Tempos Modernos. Ou se ainda não assistiu, se algum outro horário um dia puder assistir, seria bom, porque a gente faz uma conexão com a aula que a gente está estudando. A gente está falando sobre o sistema de gerenciamento, sobre as revoluções passivas, né? O que seriam revoluções passivas? São as revoluções com relação à produção. Passiva porque não mudou muita coisa, né? Na questão da exploração do trabalho do capitalista sobre o trabalhador. Mas esse sistema de gerenciamento a gente falou aula passada sobre o Taylorismo e o Fordismo. E a gente explicou o que seria o Taylorismo e o que seria o Fordismo. Que o Fordismo ele só fez pegar o sistema de gerenciamento e acrescentou mais algumas características. E esse sistema de gerenciamento, o que é gerenciar? É aumentar, por assim dizer, objetivamente, o sistema de gerenciamento tem a ver com o aumento da produção. Todo gerente de uma empresa quer o quê? Aumentar a produção. Que seus trabalhadores passem a fazer determinada coisa mais rapidamente, né? Que aumente a produção e diminua os custos de produção. Então, o sistema de gerenciamento é isso. Eles estão ligados à questão do gerenciamento do tempo, da produção de uma mercadoria, estão ligados à questão da qualidade também, à velocidade. Então, tudo isso está ligado ao sistema de gerenciamento. E Ford, a única coisa que ele mudou, que eu esqueci de explicar a vocês, que eu falei sobre a esteira mecânica. Ele acrescentou a questão da esteira mecânica, né? Porque antes o trabalhador tinha que buscar a mercadoria, agora não. A esteira trazia os objetos ou as peças que eles queriam para determinado ponto naquela indústria, né? Então facilitava o trabalho. É um exemplo do filme Tempos Modernos, né? Que Charlie Chaplin ele vai apertando os parafusos. Tem hora que ele não consegue nem não consegue nem aumentar a velocidade porque a esteira está muito rápida e ele vem voltando para apertar. E até é engraçado, né? A gente associar isso com o filme de Tempos Modernos. Aí com relação ao Fordismo, eu falei sobre a esteira mecânica, mas esqueci de dizer que Henry Ford, né? Lembra de Ford, o carro Ford? Então as indústrias Ford, ele se utilizou do sistema de gerenciamento de Winslow Taylor e acrescentou a questão da esteira mecânica e acrescentou também a questão da ideia que os seus colaboradores, os seus funcionários deveriam ter uma vida equilibrada. Então, o capitalista quer que aquela pessoa tenha saúde para que produza mais. Uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é doente ou não cuida do seu corpo, ela não vai trabalhar bem na indústria. Então Henry Ford ele percebeu, teve a ideia de implementar determinadas ideias, determinadas ideologias na cabeça daquele trabalhador. Ele tentou incentivar a questão do quê? Da pessoa não consumir bebidas alcoólicas, ter uma boa saúde. Com isso, ele ia aumentar a produção. Outra coisa, ele estipulou metas a serem alcançadas, por exemplo. Quem produzisse mais ganhava uma bonificação no final do mês, seria, por assim dizer, o trabalhador do mês, né? Então, por exemplo, eu produzia X retrovisores por mês. Eu aumentei a produção, eu fui o cara mais produtivo daquela indústria. Então, eu ganhava uma bonificação em dinheiro. Então, todos os outros tentariam se espelhar em mim, via que quem se esforçava no trabalho ganhava mais, ganhava um pouco mais, ganhava alguma gratificação, alguma bonificação. Então, ele estipulou também os salários por metas. Ele incentivava o consumo das mercadorias que ele produzia também, né? Então, eu tinha a questão do ideal americano de vida, ou American Way of Life, por assim dizer, né? Então eu tinha a indústria Ford implementava esse ideal de vida americano, do consumo. Então seus trabalhadores eram incentivados a comprar carros da indústria, a comprar coisas que aquela indústria produzia. Porque o capitalismo ele tem que se retroalimentar. Por que retroalimentar? O capitalismo depende de quê? Do consumo. Não só de produção de mercadoria. Se eu produzo mercadoria, mas não tem quem compre, a indústria vai quebrar. Então, o próprio dono da empresa, né, Henry Ford, o criador da Ford, ele incentivava o consumo dos seus trabalhadores por aqueles bens ali, bem materiais. Então, ele incentivava a questão do consumismo. Incentivava a questão dos trabalhadores não consumirem bebidas alcoólicas.
Então, a questão do ideal de vida americano tem essas questões. Então, era uma coisa que eu tinha esquecido de explicar na aula passada sobre o Fordismo, né? Que é essa questão, que o Fordismo ele pegou o sistema de gerenciamento de Winslow Taylor e acrescentou a questão da esteira mecânica, a produção de mercadorias por metas, né? A questão das metas serem batidas, as gratificações, quem produzia mais ganhava um pouco a mais, ganhava alguma gratificação, e também a questão do não consumo de bebidas alcoólicas e também o consumo. Ele incentivava a compra daqueles bens materiais, a questão do ideal de vida americano, do consumismo. A pessoa que era bem sucedida tinha um carro, tinha uma casa com eletrodomésticos, entendeu? Tinha a questão do estilo de vida americano. Então vocês podem, quem quiser, pode pesquisar também. Vamos fazer assim, porque às vezes eu tento ajudar com relação à nota, mas vocês têm que participar. Como a gente não tem um material, eu estou disponibilizando pequenos trechos do livro que eu trabalho, para vocês fazerem a leitura. Então, a atividade que vai ficar para essa aula, eu vou deixar um texto abaixo da videoaula. Vocês têm que ler esse texto, esse trecho desse texto, que é pequenininho, não gasta mais do que 3 minutos para ler, 3 ou 4 minutos. Então, se cada aula, cada aluno assistir a videoaula, ler uma paginazinha de texto, não gasta 30 minutos para fazer isso. Então, no horário da aula, vocês não tem o horário da aula de vocês? Todo mundo tem? Tem o horário da aula de filosofia, de sociologia, de química, de matemática, por exemplo. Então, vocês vão, no horário da minha aula, vão assistir a videoaula, entra no horáriozinho certo, vão assistir a videoaula, vão ler o textinho que eu deixei abaixo. Cada aula vocês vão fazer isso. Ler o textinho que eu deixei abaixo. Se for possível, faz alguma anotação. Não precisa ser nada demais, não. É só para vocês reforçarem o que vocês estão estudando. E seria bom que vocês fizessem um comentário a respeito do que seria um sistema de gerenciamento. Vocês podem falar sobre o que seria um sistema de gerenciamento atualmente. Pode falar sobre o que a gente já vem, sobre o Fordismo e o Taylorismo que a gente já vem falando, né? Quais são as principais características, vocês podem dizer. Então, é importante que vocês façam isso. O que você compreendeu, você coloque, viu? A gente está aqui para debater. Não existe certo ou errado. A participação é importante de todos. E qualquer dúvida podem perguntar, viu? Outra coisa também que é importante também. Toda vida que eu deixar sempre tirem a marcação da barra de rolagem do chat, porque fica melhor de vocês puxarem para ver o que eu já expliquei para os outros alunos, porque a dúvida que eu tenho pode ser a mesma dúvida do meu colega, e às vezes eu deixo um aviso logo dentro do chat, no começo, né? Eu deixo algum aviso, então é bom que vocês sempre leiam tudo que foi escrito no chat. É muito rápido, não chega a pessoa ler, né? Não é a aula de 40 minutos que a gente tem no controle acadêmico, não é tão longa. A gente a gente não tem a mesma aula como a gente tem presencialmente, que a gente tem uma interação maior. Então é algo simples, é algo tranquilo. Eu já postei a nota de vocês desde o dia 17, né? Dessa semana agora que passou. Já está postada as notas de vocês. Estão de parabéns, são os alunos que mais participam do Fundamental 2. E continuem assim, não deixem de enviar as atividades. Eu senti falta de alguns alunos. Tem atividade de filosofia para ser enviada por e-mail, né? Só alguns me enviaram. Façam a leitura das páginas que eu pedi também. No caso, de filosofia, que está que eu cobrei na quarta-feira passada. Mas o foco hoje é sociologia, no caso. Eu falei assim por alto, mas é só para lembrar que tem atividade. Então não esqueçam de enviar as atividades. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.